Eu convido meus irmãos para abrirem a Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 9. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos por inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não o achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson, e os demais os soltaram. Amém? Os irmãos, por favor, podem se assentar. Querido, nossos corações ainda se encontram em grande alegria, em grande regozijo, em gratidão ao Senhor pelos 20 anos do Ministério Igreja Bíblica Cristã. E tenho certeza que, se for dada a oportunidade a cada um que chegou aqui, cada um que se uniu a esse ministério, seja individualmente, seja via projeto Quero Congregar, tenho certeza que vai ter, as histórias vão ser quase que idênticas. Estávamos à procura de uma igreja bíblica, estávamos à procura de uma igreja que procurasse viver a palavra do Senhor, que pregasse o Evangelho de Jesus Cristo. Estávamos cansados de uma religiosidade vazia e frutífera, e o Senhor teve misericórdia de nós e nos apontou esse caminho. E chegamos e congregamos, e estamos congregando para a glória de Deus, uma igreja que procura seguir a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor. Isso é motivo de muita alegria, motivo de regozijo, mas também nos lembra de uma grande responsabilidade. Daqui a 20 anos, se o Senhor assim nos permitir chegar, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, os anos que o Senhor ainda nos permitir, como estará a nossa igreja? Ainda seremos uma igreja que alguém estará orando para encontrar? Ainda seremos esse bote salva-vidas que nos alcançou e ainda tem alcançado a muitos no dia de hoje? Será que a gente nós que chegamos aqui, estamos conscientes, ainda que alegres, ainda que felizes, ainda que gratos a Deus pela misericórdia, pela graça de nos ter conduzido aqui, de nos ter congregado? Será que nós temos consciência de que
nós precisamos continuar sendo uma igreja bíblica, uma igreja cristã, uma igreja relevante. Nós acabamos de ler uma passagem, queridos, em que retrata, que narra o nascimento de uma igreja, a plantação de uma igreja. Nós não vamos aqui falar sobre a igreja de Tessalônica, não vamos aqui esmiuçar essa parte. Aliás, se os irmãos quiserem saber maiores detalhes sobre os ensinamentos que a carta de Tessalônica nos traz, eu convido os irmãos a acessarem as aulas que foram tão bem, estão sendo, ainda tão bem ministradas para a glória de Deus, as aulas que o nosso irmão, pastor Geraldo, tem ministrado aqui domingo após domingo sobre a epístola de Tessalônica. Eu pude ali também, no preparo desse estudo, acessar o canal, você tem acesso, e ali busquei alguns PDFs, então tem um vasto material que eu convido os irmãos, aconselho os irmãos que acessem. Portanto, nesse momento, a gente vai apenas falar sobre o nascimento de uma igreja relevante. Interessante que a escolha por esse termo nascimento, irmãos, ele comunica muito conosco em relação à natureza dessa igreja, à natureza desse evento. Por que a gente não fala abrir? Vamos ler aqui a narrativa, quando foi aberta uma igreja. Não, uma igreja que nasceu, uma igreja que foi plantada, uma igreja que foi formada. Isso comunica, nascimento comunica com vida. Plantação comunica com desenvolvimento. Formação fala de desenvolvimento, de crescimento, de vida. Fala do corpo de Cristo. Portanto, nós estamos diante de um relato em que figura o nascimento de uma igreja bíblica, o nascimento de uma igreja cristã, o nascimento de uma igreja relevante. E eu pergunto para você, e essa pergunta ecoa no meu coração também, nós estamos querendo de fato sermos uma igreja relevante? Nós queremos de fato sermos uma igreja que faça a diferença, não só na sua localidade, mas aonde quer que se tome conhecimento da existência dessa igreja? O relevante, irmãos, quando nós falamos de igreja relevante, nós estamos mencionando que essa igreja ela precisa ser bíblica, cristã. Uma igreja relevante é uma igreja que, além de bíblica, além de cristã, ela também é uma igreja edificante. Olha que responsabilidade, esse compromisso que nós precisamos ter com o nosso Senhor. Uma igreja que, de fato e de verdade, faz a diferença. Isso é uma igreja relevante. O que testifica, queridos, o que testifica, amados irmãos, a relevância de uma comunidade cristã não é a suntuosidade do seu templo. O que testifica a relevância de uma igreja não é a quantidade de dependências que o edifício, que o local que os irmãos se reúnem tem. Um prédio enorme, com vários andares, com veículos, uma estrutura maravilhosa, humanamente falando, materialmente falando. Nada disso testifica que essa igreja é uma igreja relevante. Nada disso testifica que essa igreja é uma igreja que faz a diferença. Não é o barulho produzido que vai testificar que essa igreja é uma igreja relevante. Não é o barulho. Pode ter muita agitação, pode ter muito barulho, nada disso testifica
que essa igreja é uma igreja relevante. Antes, o que vai testificar que uma igreja é relevante, que uma igreja é bíblica, que uma igreja é cristã, que uma igreja é formada por verdadeiros discípulos de Cristo, o que vai testificar, na verdade, são os frutos produzidos por essa congregação. Arrependimento de pecados, conversão, intimidade com Deus, que é a santificação contínua, evangelização, são frutos presentes, são frutos produzidos por uma igreja relevante. Tem havido arrependimento de pecados? Tem acontecido conversões? A membresia tem andado em santidade e íntima comunhão com Deus? Tem acontecido evangelização? Não me refiro à distribuição de folhetos, não me refiro a eventos diversos, mas eu digo a exposição do Evangelho. Por isso, é isso que nós entendemos por evangelização. Exposição do Evangelho, pregação do Evangelho. Esses frutos, irmãos, testificam que essa igreja é uma igreja bíblica. Esses frutos testificam que essa igreja é bíblica. Ser bíblico, só relembrando que eu sei que os irmãos têm ciência disso, tem sido pregado aqui com muita frequência, com muita propriedade. Ser bíblico é excluir da nossa realidade, é excluir da nossa vida, do nosso dia a dia, tudo aquilo que não está na Bíblia. Ser bíblico é excluir do nosso culto, da nossa liturgia, todas as práticas que não constam na Bíblia. É excluir da nossa vida diária toda a conduta, toda a prática que não condiz com a palavra, que não consta na palavra de Deus. Isso é uma vida bíblica. Isso é ser bíblico, é ser pautado pela palavra. Ser bíblico é agir com respaldo bíblico. Ser bíblico é agir com respaldo bíblico. A minha fala no meu dia a dia, minhas conversas, tem sido uma conversa bíblica, tem sido uma conversa respaldada pela palavra. O meu dia a dia, as minhas relações pessoais têm sido relacionamentos bíblicos, têm sido relacionamentos pautados pela palavra. Isso é ser bíblico, isso é ser orientado pela palavra. Ser cristão, na verdade, é ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é se parecer com Cristo, é ser uma imitação de Cristo, é ser uma cópia do Senhor Jesus. Interessante que, como que Paulo, tanto na epístola aos Tessalonicenses, quanto em outros momentos, ele vai fazer apelo, vai exaltar o exemplo, a importância do exemplo. Exemplo que no grego a palavra ali usada, traduzida, é tupos. Essa palavra foi usada, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, eu convido os irmãos para lerem comigo, capítulo 1, nos versículos 6 e 7. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis da Macedônia e Acaia.
A palavra grega tupos deriva de uma raiz que significa ataque, pancada, significa uma impressão deixada por um golpe. Por extensão, uma amostra, um exemplo, um modelo. Os membros da igreja tessalonicense transformaram-na em um modelo para as outras igrejas da região. Tessalônica não apenas era a maior cidade da Macedônia e a capital da província, mas também o centro da atividade evangelística da região. A extraordinária perseverança dos membros daquela igreja era considerada um exemplo, tá? Um típico exemplo daquilo que uma igreja deveria ser. Portanto, Paulo dava muita importância ao exemplo. Eles receberam um discipulado tão consistente e passaram a imitar Paulo, passaram a seguir o exemplo de Paulo e do próprio Senhor Jesus Cristo, e passaram inclusive a ser exemplo para as demais igrejas. Isso é ser cristão. É você se tornar parecido de Cristo, você se tornar tão próximo de Cristo que você acaba sendo exemplo para os demais. Amém, queridos? Continuando aqui a leitura, em Atos capítulo 17, a gente vai observar aqui algumas atitudes, alguns princípios que vão marcar o nascimento de uma igreja bíblica, que vão marcar o nascimento de uma igreja relevante. O primeiro princípio que a gente pode destacar aqui, queridos, está no versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. É importante ressaltar, irmãos, que nesse momento as igrejas que estavam se formando, as igrejas que estavam sendo plantadas através do ministério de Paulo e Barnabé, eles não tinham um local para se reunir. Eles viviam ainda na clandestinidade, vamos assim dizer. Então, o local físico que eles se reuniam era a sinagoga. Os judeus ali espalhados pelas cidades ali do mundo conhecido. Então, cada cidade tinha uma sinagoga, onde os judeus se reuniam para estudar a palavra, para fazer orações. E Paulo, nas suas viagens, ele aproveitava onde tinha sinagoga, onde tinha esses locais de reunião dos judeus, para ir ali pregar a palavra do Senhor. E veja que interessante, no versículo 2, Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados. O que eu queria destacar aqui nesse versículo 2, irmãos, é o costume que Paulo tinha de frequentar a sinagoga. O costume que Paulo tinha de estar reunido com os irmãos, o costume que Paulo tinha de estar buscando a oportunidade de compartilhar a palavra. Aí fica o primeiro princípio para a gente. A igreja que quer ser tida como relevante, a igreja que quer ser relevante, ela precisa ter o costume, ela precisa ter o hábito de congregar. É o primeiro princípio, é o primeiro hábito de uma igreja que se quer ser relevante. Não podemos perder o costume de congregar, irmãos. Paulo, como tinha por costume
Costume de quê? De frequentar, de estar na sinagoga. Nós perdemos a nossa relevância enquanto igreja, nós perdemos a nossa qualidade de ser bíblicos e de sermos cristãos quando nós perdemos o hábito de congregar. Quero relembrar com os irmãos o que está registrado em Hebreus capítulo 10, aquela passagem muito conhecida, mas eu gostaria de reler com os irmãos, capítulo 10, versículo 25, até o 24 também é interessante. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Portanto, temos aqui uma advertência, uma orientação bíblica para estarmos congregando, para estarmos unidos, para estarmos juntos. E Paulo tinha esse costume. E no nascimento da igreja em Tessalônica, na plantação da igreja em Tessalônica, ele imprimiu esse costume, ele exercitou esse costume de estar junto, de estar congregando. Então, a igreja relevante, a igreja que faz a diferença, a igreja que vai causar impacto na sociedade, impacto, que eu digo, bíblico, sadio, frutífero, é uma igreja que não perde o costume de congregar. Ainda que essa pandemia tenha tenha sacolejado a igreja, a sociedade, e por conta de um distanciamento que no início foi mais severo e agora está tendendo a diminuir, até caminhar mesmo para a normalidade. E isso abalou a nossa visão, isso abalou a nossa maneira de viver, e muitos perderam o costume de congregar. Preferiram a telinha, preferiram as lives, preferiram o distanciamento. Mas a igreja relevante, ela não perde o costume de congregar. Amém, irmãos? Faça chuva, faça sol, cansado, não podemos perder o costume, o hábito de congregar. Se perdeu a vontade, ora ao Senhor. A igreja que eu falo é o discípulo. A igreja somos nós reunidos, congregando. Não está com vontade de congregar? Ora ao Senhor, repreenda esse mal na sua vida. Repreenda essa seta do maligno que quer te tirar do meio da comunhão. Porque você e eu somos a igreja do Senhor. Nós não somos uma instituição, não somos uma organização. Somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é uma igreja relevante, é uma igreja que faz a diferença, é uma igreja bíblica, uma igreja cristã. E uma igreja com essas características, ela não perde o costume de congregar. Amém, queridos? Um outro fato importante nesse nascimento dessa igreja está ainda no versículo 2. E por 3 sábados disputou com eles. Por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Aí no versículo 3, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele é o Cristo. Observe que foram 3 sábados, relativamente um período curto. Objetividade, oportunismo a serviço do reino, tudo isso foi caracterizado nessa circunstância aqui. Paulo foi objetivo, em pouco tempo ele expôs o Evangelho, ele ganhou almas, ele conduziu pessoas a Cristo,
ele foi objetivo, ele aproveitou a oportunidade. A igreja relevante, queridos, ela sabe aproveitar as oportunidades. A igreja relevante, ela não perde tempo. Paulo sabia que não teria muito tempo ali em Tessalônica, porque logo se levantaria uma perseguição, então ele teria que ser rápido, ele tinha que ser objetivo, tinha que aproveitar bem a oportunidade que estava diante dele. Portanto, a igreja que vai fazer a diferença, a igreja que faz a diferença, uma igreja relevante, ela aproveita as oportunidades. Você e eu, será que nós temos aproveitado as oportunidades que têm surgido na nossa vida de expor o Evangelho, de pregar a palavra, de evangelizar, de aconselhar, de conduzir alguém a Jesus? Temos aproveitado as oportunidades que têm surgido na nossa vida? A igreja relevante, ela não perde tempo. Ela aproveita bem o seu tempo, expondo a palavra, expondo o Evangelho, pregando com eficácia. Amém, queridos? No versículo 4, ele vai dizer o seguinte, ainda no versículo 2, por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Mais uma vez, a igreja que se pretende ser relevante é uma igreja que prega a palavra, é uma igreja que prega Bíblia. Ao surgir as oportunidades, a igreja relevante, ela aproveita para pregar a palavra do Senhor. Ela não vai falar de assuntos alheios à palavra. Surgiu uma oportunidade, apareceu, estamos diante de uma oportunidade, nós somos uma igreja relevante, preguemos a palavra, falemos sobre a palavra. Por 3 sábados disputou, ou seja, ele conversou, ele argumentou sobre o que, irmãos? Sobre as Escrituras, não foi sobre assuntos alheios. A igreja relevante fala das Escrituras, fala da palavra, todo o tempo está falando da palavra. Se no tópico anterior nós falamos das oportunidades, nesse aqui, o que é falar nessas oportunidades? Como proceder nessas oportunidades? Vamos falar de governo, vamos falar dos altos preços, vamos falar das crises diversas? Não. A igreja relevante fala nas oportunidades que ela tem, das oportunidades que lhe são surgidas, ela fala da palavra de Deus, das Escrituras. Que esse, irmão, venha a ser o nosso assunto diário, as Escrituras. Que esse venha a ser o nosso tema diário, de todas as conversas, de todas as oportunidades. Que sejamos, irmãos, caça-oportunidades. Em todo momento está buscando uma oportunidade para falar da palavra do Senhor. Se assim nós não o fizermos, irmãos, vivermos uma vida normal, vivermos uma vida comum, nós vamos deixar de ser uma igreja relevante, uma igreja bíblica, uma igreja pautada pela palavra. Portanto, que nas nossas oportunidades falemos da palavra de Deus. Deixe que os assuntos mundanos eles tratem, deixe que os assuntos comuns sejam tratados por eles. Mas nós, a igreja do Senhor, que temos a palavra do Senhor, sigamos o exemplo de Paulo no nascimento, na plantação dessa igreja, na oportunidade que ele teve. Foi um momento curto, foi uma oportunidade rápida, ele foi falar da palavra, foi discorrer da palavra. A mensagem central da igreja relevante, irmãos, é a Bíblia, é o Evangelho. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mensagem central da igreja que faz a diferença, da igreja relevante, é Cristo. Não é outro assunto. Nós não temos que ter outro assunto nessas oportunidades. Temos que falar de Cristo.
temos que falar do Senhor e Salvador Jesus. Em algumas versões, vocês vão observar que está arrazoou, na minha está disputou, que no grego ali é o termo dialética. Paulo dialogou por meio de perguntas e respostas. Foi uma estratégia que o Espírito Santo deu a ele. Ele fazia perguntas e nas respostas ele ia ali discorrendo sobre a palavra do Senhor. Logo em seguida ele expôs o Evangelho, ele explicou o Evangelho, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então, se num primeiro momento ele disputou, ele arrazoou, ele debateu com os presentes na sinagoga, com perguntas e respostas ali, instigando os presentes para entrar no assunto, logo em seguida ele expôs o Evangelho. Ele demonstrou com fatos e com argumentos que Jesus era o Messias. Provavelmente ele deve ter lido Isaías 53, uma das importantes passagens do Antigo Testamento, que falam a respeito do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Muito provavelmente. Veja que interessante. Nessas oportunidades que nós vamos ter, nosso assunto central deve ser o Evangelho. A nossa estratégia é conversar, dialogar, busque no Espírito Santo, Senhor, qual é a melhor maneira de eu expor a palavra, de eu expor o Evangelho nas oportunidades que o Senhor me conceder. E lógico, é importante também você ter conhecimento do Evangelho. Você ter na palma, digamos assim, da sua mão, mas na ponta da língua, o plano de salvação. Falar sobre o nascimento, sobre a obra expiatória de Jesus, sobre por que Jesus veio, por que Jesus sofreu o que ele sofreu. Isso tudo é assunto, isso tudo é conteúdo na sua exposição. Na hora que você for expor a palavra, aproveitar essa oportunidade. Ele demonstrou, explicou por que Jesus é o Messias. E qual foi o resultado, irmão, dessa exposição bíblica? Qual foi o fruto dessa exposição? Está lá no versículo 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. O resultado foi conversão. O resultado foi pessoas entregando suas vidas a Cristo. Portanto, amados, uma igreja relevante, uma igreja que aproveita as oportunidades, e nessas oportunidades ela prega o Evangelho, ela expõe o Evangelho. E como fruto dessa exposição do Evangelho, o que acontece? Vidas são constrangidas a se entregarem ao Senhor Jesus. Vidas são conduzidas a Cristo. Nós não convencemos ninguém. É o Espírito Santo que faz essa obra. Mas Ele conta conosco para expor o Evangelho. Ele conta conosco para pregar a palavra. E por isso Ele propicia para nós oportunidades. Que saibamos aproveitar essas oportunidades, irmãos, e que nessas oportunidades nosso assunto central venha a ser o Evangelho. Muitos dos judeus, porém, no versículo 5, muitos judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Agora observe uma característica interessante ainda de uma igreja relevante. É uma igreja que enfrenta oposição do mundo.
uma igreja que enfrenta oposição espiritual. Se estamos agradando o sistema, e o sistema que eu me refiro é o sistema maligno, o sistema dominado pelo diabo, o sistema dominado pelo inimigo, se estamos agradando, se não estamos incomodando, se não estamos causando desagrado ao inimigo, ao sistema mundano, nós não estamos sendo relevantes. Nós estamos sendo parecidos com o mundo. Por isso a igreja relevante, o corpo de Cristo, que faz a diferença, ele enfrenta a oposição. Então, quando nós nos depararmos com a oposição maligna, com a oposição espiritual, que possamos glorificar o nome do Senhor, é porque nós estamos fazendo a diferença. Triste é quando nós não passa tranquilo, ninguém se incomoda, ninguém fala nada, você é o bonzão, legalzão, né? Tá ali, cai nas graças do povo. Mas, queridos, tão logo eles começaram a pregar, logo após as conversões, logo após a adesão de muitos judeus ao Evangelho, o inimigo se levantou. Então, uma marca importantíssima da igreja que quer ser relevante, ela incomoda o inferno. Ela enfrenta a oposição. Você está preparado para enfrentar a oposição? Você está preparado para incomodar o inferno? Nós estamos, de fato, irmãos, preparados para se posicionar como uma igreja relevante e, de fato, de verdade, incomodar mesmo o império das trevas? Como que a gente vai causar esse incômodo? Como que a gente vai se deparar com essa oposição? Expondo o Evangelho. Vivendo uma vida que contradiz tudo que o sistema tenta impor e, de fato, impõe para aqueles que estão debaixo da sua influência. Quando nós dizemos não, lembramos que a palavra, igreja, traduzida lá do original, é chamados para fora, chamados para fora do sistema do mundo, e para formar um povo escolhido, um povo que vive sob outra lei, sobre outra ética, sobre outra cosmovisão. Então, quando você sai desse sistema, você causa oposição, você causa desagrado. Às vezes, essa oposição, esse desagrado vai se dar, inclusive, no seio familiar. Às vezes, esse levante do inferno vai se dar entre amigos, vai se dar no ambiente de trabalho. Mas, se você e eu queremos, de fato, sermos uma igreja relevante, vamos causar, sim, oposição, vamos causar, sim, situações de desconforto. O inferno vai se levantar contra nossas vidas. Por isso é importante a oração, por isso é importante a consagração, por isso é importante a comunhão diária, é importante estarmos congregando, porque são nessas situações que o Senhor vai nos fortalecer, que o Senhor vai nos orientar, para quando a gente enfrentar a oposição lá fora, a gente conseguir passar firme, estar de pé e não sucumbir aos ataques malignos. E essa oposição, irmãos, partiu de religiosos, não partiu de mundanos. Eram os religiosos ali que se reuniam na sinagoga e quando viram que a mensagem de Paulo estava desestruturando o que eles tinham montado, eles se levantaram. Veja só comigo, os judeus desobedientes, movidos por inveja,
tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. Então eram religiosos, eram ímpios, vadios, em outras versões vai estar vagabundos. É esse o perfil dos que se levantam. É esse o perfil dos que se levantam contra a igreja do Senhor, contra a igreja relevante, contra a igreja bíblica, contra a igreja cristã. São os religiosos, são as pessoas que estão vazias, né? Os vadios, que não têm nada para fazer. Quem está ocupado, irmãos, quem anda ocupado, não tem tempo, ele está tão cheio do Espírito Santo. Quem anda ocupado na obra do Senhor, ele está tão cheio do Espírito Santo, ele está tão alegre com o Senhor, que ele não tem nem tempo para se prestar a esse serviço maligno. Ele quer servir, ele quer abençoar, ele quer pregar o Evangelho, ele quer estar na congregação. E quando está na congregação, ele quer abraçar, ele quer estar junto, ele quer animar os irmãos. Ele não tem tempo para isso. Agora, quem foi que deu ouvido a Satanás aqui nessa ocasião? Os religiosos. Eles não tinham o Evangelho. Aliás, Paulo estava lá pregando o Evangelho para eles. Eles não quiseram ouvir. Preferiram ficar presos na sua religiosidade. Os vadios, os que estavam à toa, os que estavam fora da presença do Senhor, esses que se levantaram contra a igreja do Senhor. Por isso, não se espante se algum religioso se levantar contra a sua vida. Não se espante se algum religioso se levantar contra a igreja do Senhor. Foi assim que aconteceu no nascimento dessa igreja. Religiosos se levantaram contra a pregação do Evangelho. Ímpios se levantaram, ficou tudo ali no mesmo bolo. Religiosos, ímpios, vadios, pessoas à toa. Que eu e você, irmãos, possamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que agrada ao Senhor. Não vai viver à toa, não vai viver olhando o que está acontecendo à sua volta. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que vai estar preocupada em pregar o Evangelho, em viver o Evangelho, em estar em comunhão, estar junto com os irmãos, se alegrando e alegrando uns aos outros. Veja só o que essas pessoas fizeram com Paulo. Eles alvoroçaram a multidão, eles incitaram, né, o povo e os principais da cidade, né, ali os governantes, que ouviram essas coisas. Mas antes, no versículo 7, olha a acusação que eles fizeram contra Paulo, os quais Jason recolheu, ou seja, tinha recolhido Paulo. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei. Essa informação, que essa acusação que eles estavam fazendo contra Paulo, essa acusação que eles estavam levantando, falando que eles procediam contra os decretos do rei, é que em 49, mais ou menos ali depois de Cristo, não, antes de Cristo, perdão, o imperador romano Cláudio expulsou todos os judeus de Roma por causa de tumultos causados por um grupo de judeus radicais. Esses revolucionários defendiam uma insurreição contra Roma e eram contra a instituição de um novo rei. Portanto, eles estavam acusando Paulo de estarem trazendo para Tessalônica essa revolta. Eles estavam associando Paulo e Barnabé, estavam associando eles a um grupo extremista, um grupo revolucionário que causaram um tumulto tempos atrás. Por isso que eles fizeram esse tipo de acusação aqui. Os decretos de César dizendo que há outro rei, Jesus.
Veja como o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele pega pessoas vazias, pessoas sem o Espírito Santo e, com base na mentira, faz acusações contra a verdadeira igreja do Senhor. Portanto, querido, se você quer de fato ser, e eu, se nós queremos de fato sermos uma igreja relevante, uma igreja bíblica, uma igreja de fato cristã, verdadeiros discípulos de Cristo, estejamos preparados para enfrentar oposição. Estejamos preparados para suportar os ataques que o inimigo certamente vai fazer contra nossas vidas. Que possamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, assim como nesse exemplo aqui nós observamos o nascimento de uma igreja cristã, o nascimento de uma igreja bíblica, o nascimento de uma igreja relevante, que possamos, em nome de Jesus, amados, adotar essas práticas nas nossas vidas. Aproveitarmos as oportunidades, só recapitularmos, não perdemos o costume de congregar, aproveitarmos as oportunidades, nessas oportunidades falarmos do assunto central que é Jesus, a nossa conversa seja bíblica, seja pautada na palavra e que estejamos preparados para enfrentar a oposição. Porque com certeza, irmãos, adotando ou praticando, tendo essa prática de vida, com certeza o inferno vai se levantar. Mas que estejamos unidos, que estejamos em oração, que estejamos vigilantes e que estejamos aos pés do Senhor, que Ele nos dará graça para enfrentarmos esses desafios e continuar sendo uma igreja bíblica, uma igreja cristã, uma igreja relevante para os próximos 20 anos, até quando o Senhor Jesus nos permitir estar aqui. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, quero te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade. Ó Pai. Te agradecer, ó Deus, pela tua infinita misericórdia. Que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar, ó Pai, a sermos uma igreja, ó Deus, diferente, ó Pai, que faça diferença. Uma igreja relevante, ó Pai. Uma igreja pautada na Tua Palavra, Deus, que o Senhor venha continuar, meu Deus, nos fortalecendo, que o Senhor venha continuar, meu Deus, nos sustentando nesse propósito, ó Pai. Que o Senhor venha fortalecer a cada um dos meus irmãos, ó Pai, que o Senhor venha ajudar cada um de nós, ó Pai, a continuar sendo essa igreja, a continuar, meu Deus, pautados na Tua Palavra, Deus. Nos fortalece, ó Deus, contra as astutas ciladas do inimigo, ó Pai, que tenta nos tirar do foco, ó Deus, que tenta nos tirar, ó Deus, da direção. Mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos encher, nos transbordar, ó Pai, nos capacitar cada dia mais, ó Pai. Continua conosco, continue a falar conosco, ó Deus, é o que eu te peço, ó Pai, já agradeço, em nome de Jesus.